E nessa reforma da Previdência, as pessoas têm cada vez, isso é um efeito das redes sociais, lido mais aquilo que já acreditam, têm reforçado cada vez mais uma ideia pré-concebida que lhes foi dada, e isso está quase que inviabilizando o debate. É bom começar de uma análise simples para as pessoas compreenderem o seguinte: o déficit acontece porque o Brasil não cresceu. Se o Brasil tivesse crescido minimamente ao longo dos 3 últimos anos, e a gente vai discutir aqui a questão do ovo e da galinha, se a gente não cresceu por causa da Previdência, ou se o déficit da Previdência vem porque a gente não cresceu, mas fato é que se o país tivesse crescido 2% ao ano, metade do que cresceu entre 2005 e 2013, a gente teria hoje um superávit primário de mais de 100 bilhões de reais no país. A gente está falando aqui de uma proposta que afeta 100% da população brasileira. São poucos momentos onde a gente para discutir isso. E como a gente pode estar com uma pressa tão grande de aprovar uma coisa que se você der um Google sobre déficit da Previdência, dê um Google, eu fiz isso na semana passada, você vai ver. Previdência tem déficit de 195 bilhões. Rombo da Previdência aumenta para 290 bilhões no mesmo ano. A farsa chamada déficit da Previdência. Déficit do INSS é de quase 200 bilhões. CPI confirma, não tem déficit na Previdência Social, a CPI que o senhor, com muita eficiência, presidiu. E o rombo da Previdência é uma mentira. Como podemos estar apressando uma questão onde a sociedade não sabe ao certo chegar nos números? Einstein dizia que a média é um perigo. Porque se você tiver com metade do seu corpo no forno e metade na geladeira, na média você está na temperatura ambiente, na prática você está morto. Ou seja, essas contas, olhando só a da urbana, ela é maior o que você arrecadou entre 2010 e 2015 do que o que você gastou com os trabalhadores urbanos. O trabalhador rural ele foi incluído na Constituição de 88 para se fazer justiça social, porque passou décadas sendo aquele boia-fria, safreiro, meeiro, que não tinha a menor condição de sobreviver. Logo, inicia-se com um estoque de pagamentos a se fazer sem nenhuma contribuição. É claro que é estruturalmente deficitário, mas a função dessa Previdência não é equilibrar as contas, é equilibrar uma injustiça social. A Previdência do Trabalhador Rural existe para equilibrar uma injustiça social. Porque o senhor, como constituinte, sabe que em 1988 criou-se um pacto social. Um pacto onde, copiando simplesmente, não inventamos a roda, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, que agora é tão exemplo para o Brasil, a gente criou uma rede de proteção social, a Seguridade Social, o Social Security. Quando você abre hoje os jornais, assiste o noticiário, você vê o seguinte: representantes dos bancos, que são os macroeconomistas que sentam lá no ar-condicionado. Quando você liga a televisão, até aqui na TV Senado, você vê o quê? Brancos, ricos, que vivem o dia inteiro no ar-condicionado, comentando sobre a questão da Previdência. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos negros já foram ouvidos no Jornal Nacional, já foram ouvidos no Jornal da Bandeirantes, no Jornal do SBT, nas primeiras páginas dos principais jornais do Brasil? Quantos negros foram ouvidos falando sobre isso? Quantos representantes dos trabalhadores rurais? Quantos representantes das pessoas que mais vão ser impactadas por essa Previdência estão sendo ouvidos? Ora, por quê? Porque quem veste um terno e trabalha no ar-condicionado e tem mais dinheiro é mais inteligente? Agora, se ter militares ajudou o governo a ser empático aos militares, ter negros no governo, ter mulheres no governo, mais do que somente 2, faz também o governo ser um governo empático a essas causas. Isso. E quando o ministro da Economia diz o seguinte: é 1 trilhão, senão eu estou fora, ele não leu a Constituição Federal. Porque ele não pode colocar
o país numa questão que constitucionalmente exige o debate com todas as classes, ele não pode colocar um país contra a parede. Se a gente tivesse, hipoteticamente, isso aqui não é necessariamente uma sugestão, mas um fundo onde todo o superávit que a gente teve nessa conta que a gente fez na Constituição tivesse sido guardado e atualizado, quando a gente teve uma recessão no país, a gente ia olhar para esse fundo e ia ter mais de R$1 trilhão nesse fundo. E esse fundo amorteceria um movimento de crise, porque todos os países passam por crise. Só que não. Todas as vezes que o sistema de seguridade social teve um superávit, esse superávit foi gasto. Onde foi gasto a maior parte dele? Com juros da dívida. Ou para financiar outros regimes, como o regime próprio. E aí, no primeiro ano que tem déficit, a gente fala o seguinte, olha, vamos mudar todas as regras e cortar. Que país é esse que quando tem sobra, gasta, e quando tem falta, corta? E aí eu faço uma pergunta. Se é estruturalmente deficitária, por que criaram a DRU, a DRU, que é o mecanismo de desvinculação de receitas da União, que hoje tira até 30% das contribuições sociais, as não previdenciárias? Como é que você cria uma coisa que desvincula receitas de uma coisa que dá prejuízo? É claro que sempre deu superávit. E é onde estão aqueles privilégios que os jornais adoram falar, do sujeito que se aposentou com 30 mil, 40 mil. E aí um ponto interessante. Essa injustiça já foi corrigida em 2013, porque desde 2013 o servidor público não pode se aposentar com valor acima do teto, aquele que entrou no sistema depois de 2013. Estão colocando a população com ódio do servidor público. E é muito paradoxal ter um governo que fala que tem que ser patriota, nós temos no Brasil que ser patriota, nós temos que no Brasil cantar o hino todos os dias, mas temos que odiar aqueles que representam a nação, porque nação é o grupo, o Estado é a pessoa jurídica que representa esse grupo. Como é que a gente vai ter ódio daqueles que nos representam? Isso é um gráfico, senador Paulo Paim, do World Inequality Report, a maior instituição do mundo, com dezenas de milhares de funcionários e colaboradores no mundo inteiro, que estuda desigualdade. E desde 2005, ali mais ou menos, o Brasil passou a ser o país do mundo que mais concentra renda no 1% mais rico. Nós somos, segundo o estudo da OCDE, de todos os países estudados, o segundo país que cobra maior alíquota de produtos e serviços do mundo. E esses são os impostos que impactam os pobres. Por quê? Porque tudo que o pobre ganha, ele gasta. Tudo que o pobre ganha, vira bens e serviços. Aí já uma informação muito útil para todo mundo. Todo o dinheiro da Previdência Social que é pago no RGPS ninguém ganha mais do que o teto lá de 5 mil e poucos reais, ninguém ganha mais. Todo esse dinheiro, imediatamente depois que é ganho, ele é gasto. Metade desse dinheiro, portanto, volta automaticamente para o governo como impostos. Se você somar o que volta para o governo como impostos daquilo que é pago pelo RGPS, imediatamente ele também vira superavitário em qualquer situação e muito superavitário. O Brasil é o país do mundo que menos cobra alíquota de imposto sobre renda, lucro e ganho de capital, de todos os estudados. Somos um paraíso fiscal para os ricos. Essa é a verdade. A maior parte da renda dos ricos é recebida via dividendos. E os dividendos são isentos. Só nós e a Estônia não tributamos dividendos no mundo. Somando os dois, o que se paga dentro e fora da empresa, no Brasil a gente paga menos de 30%, porque a gente tem a figura do juro sobre capital próprio também, que é mais uma moleza que o empresário tem no país. E a gente quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, somando os dois, o empresário paga 57%. A gente quer ser igual à França. Na França, somando os dois, o empresário paga 64%. A gente quer ser igual à Austrália. Na Austrália, somando os dois, o australiano paga 49%. E aí, eu sempre falo, porque o rico no Brasil tem mania de falar o seguinte, olha, eu até pagaria mais imposto se tivesse, pelo menos no país, educação de qualidade, saúde de qualidade, boas estradas. Aí eu falo assim, meu amigo, o dinheiro que você tem foi um dinheiro acumulado em cima dessa estrutura aqui de juros. E você tem dinheiro hoje para comprar um bom carro, para ter um bom plano de saúde,
para botar seus filhos numa escola particular boa, então o seu imposto volta como educação, volta como saúde, volta como transporte. O imposto que não volta é o imposto do pobre. E o que a gente gera com isso? Uma sociedade onde não tem meritocracia. Esse é um estudo da OCDE que mostra o seguinte: se você nasce nos 10% mais pobres do Brasil, quantas gerações demora até um descendente chegar na renda média do país? O Brasil é o vice-campeão mundial. Demoram 9 gerações, 225 anos até alguém nascer. Ou seja, no Brasil, se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Senador, não sei se o senhor sabe, mas em quase 4 mil municípios do Brasil, a receita dos benefícios da Previdência, só do RGPS, são maiores do que o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Se eles pararem de ter isso, esses municípios quebram. O grupo que tem o BPC vive a mais com qualidade, expectativa de anos de vida saudáveis. Os homens vivem 1 ano a mais, as mulheres 4 anos a mais. Logo, cortar o BPC significa, essa é a matemática, cortar esses anos a mais. E cortar anos de vida significa o quê, senador Paulo Paim? Significa matar, não tem outra palavra. Quem aceita essa reforma da Previdência do jeito que veio, tratando as pessoas que vivem na miséria, porque só alguém que vive na miséria pode receber o BPC, tratando alguém que não tem a capacidade física de exercer mais nenhuma função, que são as pessoas deficientes que recebem o benefício do BPC. Quem trata isso como número e aprova, sem nenhum comentário, essa reforma da Previdência, tem as mãos sujas de sangue, não tem outra palavra para falar. Está matando brasileiros. Portanto, eu e o estudo, eu tenho aqui o estudo, não vou ler o último parágrafo, porque sei que já passei do meu tempo. O estudo é muito claro e eu posso afirmar com toda certeza: a reforma da Previdência proposta pelo novo governo é racista. Só existe um país que cresceu muito mais que o Chile ao longo dos últimos 10 anos na América Latina. O senhor sabe qual foi? Foi a Bolívia. Você sabe o que a Bolívia fez em 2010? Ela aprovou uma lei reestatizando a Previdência Social que tinha sido privatizada, fazendo a idade mínima cair de 65 anos para 58 anos, fazendo com que as mulheres tivessem o direito de se aposentar 1 ano a menos para cada filho que tivessem, limitado a 3 filhos, fazendo com que os operários das minas pudessem diminuir a idade mínima de aposentadoria em 1 ano para cada 2 anos trabalhados. E sabe o que aconteceu com a Bolívia durante esse tempo? Que caos, né? Quebrou. Se fez isso, que é o contrário do que a gente está fazendo, quebrou. Pois bem, se nos últimos 10 anos o Chile cresceu 34% o seu PIB, a Bolívia cresceu 62% o seu PIB, foi o país que mais cresceu na América Latina, distribuindo riqueza. A lógica é, e esse exemplo que eu dei da Bolívia mostra isso, a lógica é, um país com tecido social frágil precisa de uma proteção social forte. Quando, hoje em dia, um banco vai quebrar, ele recorre a quem? Ao Estado. E aí ele tem um PROER, e não acontece no Brasil só. Nos Estados Unidos, quando os bancos quebraram, recorreram também ao Estado. Quando um empresário tem dívidas enormes, ele recorre a quem? Ao Estado, com o refinanciamento das suas dívidas através do refis. O rico vai sempre continuar podendo recorrer ao Estado. É o famoso capitalismo dos ganhos e socialismo das perdas. Eu acho, senador, que acabou o tempo em que a gente se orgulha de ter um país onde as 2 pessoas mais ricas, um é banqueiro, o outro produz cerveja. Um país desse não valoriza a criação de riqueza, porque nenhum nem outro produzem riqueza para o país para ser dividida. A solução desse país, Frei Davi, ela é muito simples. Ela envolve dar riqueza para que as pessoas tenham o mínimo para também produzir riqueza. Ela envolve quebrar a relação de dependência que o pobre tem, de só poder gerar riqueza quando alguém o permite, porque o dinheiro que ele pega emprestado custa 400%, 300% ao ano, e é impossível gerar mais riqueza do que isso, para você poder pegar esse dinheiro com o propósito de gerar riqueza. Já que tem se falado tanto em Deus, em homenagem ao Frei Davi, uma passagem do Novo Testamento de Mateus, onde no capítulo 6,
Jesus diz o seguinte, Frei Davi: é impossível servir a dois senhores, porque se você servir a dois senhores, você amará um e odiará o outro. Você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem, e quando eu digo vocês, é a Bíblia que diz, servir a Deus e ao dinheiro. E eu acredito, senador, que todos nascem iguais. Ninguém nasce um grande homem. Ninguém. São as escolhas que algumas poucas pessoas têm o direito de fazer na vida, que são tão difíceis, que dão a chance a essas pessoas de se tornarem ou não grandes homens. E os senhores senadores da República estão hoje diante de uma dessas grandes escolhas: servir ao dinheiro e ao capital financeiro, ou servir a Deus que está representado no nosso povo, dizendo não a essa reforma da Previdência como ela foi proposta pelo governo.